Os motociclistas insistem em agir com irresponsabilidade. Para se exibir nas redes sociais, fazem manobras arriscadas, empinam as motos em arrancadas perigosas. E esse tipo de ação é crime de trânsito e muitas vezes termina em acidentes graves. De forma inesperada e sem chance de reação, o idoso e o neto foram atingidos pelo motociclista. Ele empinava a moto a ultrapassar um ônibus quando atingiu os pedestres. Leonildo tinha 55 anos, foi socorrido e morreu no hospital. O neto, de 6 anos, escapou por pouco. Então, o fato de ele ter empinado a moto naquela região foi extremamente irresponsável da parte dele. Pessoas que estavam no local do acidente contiveram o condutor da moto até a chegada da polícia. Ele foi preso em flagrante, mas acabou solto 11 meses depois e vai responder ao processo em liberdade. Neste ano foram aplicadas quase 34 multas por dia a condutores que empinavam motos em São Paulo. Grau é a gíria usada para empinar a moto. Outra vítima também foi atropelada na zona leste da capital paulista por um motociclista esta madrugada. José Carlos de Oliveira, de 63 anos, não resistiu. Dados do Detran de São Paulo mostram que de janeiro a março deste ano foram aplicadas 3.055 multas por esse tipo de manobra. No mesmo período do ano passado, houve 2.919. A infração é gravíssima, com 7 pontos na carteira e multa de R$ 293. A fiscalização tem que ser presencial. A situação atual exige o agente na rua. É muito mais que exibicionismo. Isso é crime de trânsito pelo artigo 291 do Código de Trânsito Brasileiro. Eu acho que impotência é a palavra que mais define tudo isso. De todas as formas, porque a gente sai na rua e vê essas cenas repetidas vezes, é impotência. É uma sensação de você perder alguém, querer lutar por justiça e não ter as armas necessárias. Em apenas 3 meses, o Brasil registra média de 4 feminicídios por dia. Desemprego sobe no primeiro trimestre, mas atinge a menor taxa da série histórica. Congresso derruba veto de Lula e reduz penas de condenados pela tentativa de golpe, incluindo Jair Bolsonaro, que agora teria de cumprir 2 anos e 4 meses em regime fechado. Há 157 dias das eleições, governo acumula derrotas e enfrenta a pior semana do ano. Sem avanço na negociação entre Irã e Estados Unidos, petróleo atinge o maior valor em 4 anos. O JR explica como a crise no Oriente Médio pode pesar no seu bolso. Falta de chuvas encarece a conta de luz a partir de amanhã. Ídolo do Flamengo, Arrascaeta passa por cirurgia há 6 semanas para o início da Copa. Prepare seu bolso porque a conta de luz vai ficar mais cara já a partir de amanhã com a bandeira amarela. É a falta de chuvas nessa época do ano que derruba o nível dos reservatórios e compromete a geração de energia nas hidrelétricas. Na casa do Marcelo, ventilador ligado o tempo todo. Mais uma hora a conta chega e vai ficar mais cara. 250, 260. Sem o aumento, às vezes eu já deixava de pagar, imagina com o aumento. Não tem jeito, porque a gente não vive sem luz, né? A bandeira amarela entra em vigor a partir de amanhã, 1º de maio. A tarifa terá acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A conta de luz fica mais cara mesmo nessa época do ano por causa do clima. Com menos chuva, o nível dos reservatórios cai e o governo precisa recorrer às usinas termoelétricas. O problema é que essa produção de energia é mais cara e o custo acaba chegando para nós, consumidores. A dica é, claro, economizar. Em casa, um dos principais vilões é o chuveiro elétrico. O chuveiro tem uma potência muito grande, né? E os banhos geralmente são em torno de 10 minutos. Se a pessoa puder economizar nesse banho aí, diminuir um pouco, vai ajudar muito na conta de luz no final do mês. O professor também alerta para os aparelhos de ar-condicionado, máquina de lavar e ferro de passar. Não passar uma camisa, uma calça por dia. Esperar juntar bastante e passar tudo de uma vez. E a máquina de lavar roupa, né?
Mas a rua também é uma vez por semana também, então dá para controlar também. Você sabia que cerca de 30 animais silvestres morrem todos os anos eletrocutados pela fiação elétrica no Rio? Para tentar reduzir esse número, o Ministério Público fechou um acordo com a concessionária de energia que prevê algumas medidas de proteção para as espécies. A presença de animais silvestres em áreas urbanas é cada vez maior, mas nem sempre essa relação termina bem. Principalmente por causa de flagrantes como este, micos que se arriscam pela fiação nas ruas. As descargas elétricas podem deixar sequelas e levar à morte. Para evitar acidentes, o Ministério Público do Rio fechou um acordo com uma das companhias de energia do estado. A empresa vai adotar medidas de prevenção para que animais silvestres não sejam eletrocutados. Entre as ações previstas estão a identificação de árvores que precisam de poda e o uso de sensores para detectar a presença dos bichos. Câmeras fotográficas instaladas nos postes também ajudam no mapeamento das áreas de risco. Nesta imagem, um tucano passa perto da fiação. É um projeto que alia tecnologia, dando a informação para a gente quais os locais que oferecem mais risco aos animais provenientes da rede elétrica. E, em cima disso, a gente consegue fazer as medidas protetivas nesses locais e, assim, melhorar essa convivência entre animal e rede elétrica. A concessionária também vai adotar medidas para o resgate e salvamento das espécies. A estimativa é que cerca de 30 animais morrem por ano devido a esse tipo de acidente na capital do Rio. É um exemplo a ser tomado no setor elétrico no Brasil inteiro de atentar para o impacto que a rede elétrica causa nos nossos animais. Agora, uma ex-servidora pública que está sendo investigada por excluir multas do sistema de trânsito em Minas Gerais. Ela ainda estava envolvida na venda ilegal de canetas emagrecedoras. Acabou presa em flagrante. A ex-servidora da Prefeitura de Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, prometia o cancelamento imediato das multas em anúncios nas redes sociais. As investigações apontam quase 4.500 exclusões irregulares desde 2023. Prejuízo total de R$ 1.390.000 aos cofres públicos, cerca de 50% da arrecadação das multas do município. A mulher ocupou um cargo comissionado na Secretaria de Trânsito aqui de Santa Luzia entre 2021 e 2025. Os investigadores descobriram que mesmo depois de ser exonerada em janeiro do ano passado, ela continuou acessando o sistema para cancelar as multas. A ex-servidora não teve o nome divulgado. Segundo a polícia, ela cobrava 1/3 do valor da multa e pode ter embolsado cerca de R$ 500 mil. Durante as buscas na casa da investigada, a polícia também encontrou canetas emagrecedoras de origem desconhecida. Por isso, ela acabou presa em flagrante. A própria investigada relatou que ela fazia a venda clandestina de substâncias emagrecedoras, algumas vindas do Paraguai. Ainda foram apreendidos R$ 11 mil em dinheiro, cartões, joias, equipamentos eletrônicos e veículos. Ela pode responder por inclusão de dados falsos em sistema público e corrupção passiva. O Jornal da Record teve acesso ao inquérito que investiga um plano do PCC para se infiltrar em prefeituras paulistas. Segundo a polícia, a facção pretendia lavar o dinheiro do tráfico usando a estrutura pública. A investigação aponta um esquema organizado com divisão clara de funções. O objetivo é quase que empresarial, né? A lógica é empresarial, eles querem obter lucro com as atividades deles. No início da semana, 4 suspeitos foram presos, entre eles um ex-vereador, 2 doleiros e um empresário. A ação é o desdobramento de uma investigação que começou em 2024, quando 8 bilhões de reais ligados à facção foram bloqueados. A nova fase da operação revelou uma das estratégias da organização criminosa para lavar o dinheiro do tráfico: oferecer serviços a prefeituras de cidades paulistas, como emissão de boletos e gestão de receitas. A fintech ligada ao PCC era apresentada como solução para prefeituras, mas, segundo a polícia, não tinha autorização para operar como instituição financeira. O caso revela um modelo mais complexo de atuação do crime organizado, que busca se infiltrar na estrutura do Estado.
justamente para conseguir o objetivo que é se infiltrar de fato no poder público e ter acesso ao dinheiro público. O plano incluía oferecer serviços para as prefeituras de Santo André, Mogi das Cruzes, Santos, Campinas e Ribeirão Preto e estabelecer relações com representantes do governo do estado. As prefeituras citadas no inquérito não são investigadas. Para a polícia, João Gabriel de Melo Yamawaki seria o responsável pela fintech e pela estrutura financeira do PCC. Ele está preso desde março por tráfico de drogas. A defesa nega o envolvimento dele com o crime organizado. Já Tiago Rocha de Paula, ex-vereador de Santo André, preso na segunda-feira, seria o articulador político. Nesta troca de mensagens entre Tiago e João Gabriel, a polícia identificou o rascunho de um decreto sugerido para um município da Grande São Paulo permitir a atuação da empresa ligada à facção na administração do dinheiro público. Em áudios, os investigados falam em buscar apoio em comunidades para ganhar força política e influenciar eleições. Me fala certinho o nome da quebrada que é lá, primo. Eu vou pegar os truta na linha agora aqui para ver se eles arrumam um apoio. Próximo das eleições de 2024, nós identificamos aí que eles tinham planos para lançar candidatos aos cargos que estavam em disputa naquela ocasião. As investigações continuam para medir o alcance do esquema e até onde o crime organizado pode ter avançado dentro da máquina pública. As prefeituras de Campinas, Ribeirão Preto, Santos, Santo André e Mogi das Cruzes negam qualquer relação com os investigados ou que tenham estabelecido contato com a fintech alvo da operação. A defesa do ex-vereador Tiago Rocha de Paula não se manifestou. Agora, os destaques internacionais. O preço do barril do petróleo atingiu o maior valor dos últimos 4 anos, $126, quase R$630. A disparada no preço ocorre enquanto os Estados Unidos tentam novas estratégias contra o Irã, que se nega a entregar o controle do Estreito de Hormuz. A incerteza sobre o fim da guerra no Oriente Médio levou o barril do petróleo a ser negociado no maior valor em 4 anos. O preço é quase o dobro de antes do conflito. Na Casa Branca, Donald Trump afirmou que os valores vão cair assim que a guerra acabar. O presidente americano declarou que o Irã está ansioso por um acordo, mas disse que existe uma dificuldade para conversar com o regime iraniano porque ninguém sabe quem é o líder de fato. Donald Trump convocou autoridades do Pentágono para uma reunião na Casa Branca para discutir novas opções militares para pressionar o Irã por um acordo definitivo. O regime iraniano voltou a desafiar o governo americano. Ainda sem aparecer publicamente, o Ayatollah Mojtaba Khamenei prometeu eliminar o bloqueio naval dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz, que classificou como um abuso do inimigo, e ofereceu garantia de segurança aos países vizinhos que também usam a rota marítima. A declaração ocorreu logo após uma provocação do presidente americano. Nas redes sociais, Trump compartilhou uma foto do Estreito de Hormuz, renomeado como Estreito de Trump. A imagem foi apagada em seguida. Bom, apesar da guerra no Oriente Médio, a economia dos Estados Unidos, veja aqui, cresceu a uma taxa anual de 2% nos 3 primeiros meses desse ano. Essa alta foi puxada pela retomada dos gastos do governo, que no final do ano passado havia ficado 43 dias paralisado por falta de acordo sobre o orçamento. A alta do petróleo, impulsionada pela guerra no Oriente Médio, encarece o transporte das mercadorias em toda a cadeia produtiva, também aqui no Brasil. Quem mais sente? As famílias de baixa renda. Quando a conversa é sobre preço de combustível, ninguém está satisfeito. E aí a gente tem que fazer umas manobras, trabalhar mais para poder manter nosso equilíbrio na nossa família. 2 tanques dessa é um salário mínimo. É um reflexo da guerra no Oriente Médio, que tem feito os preços do petróleo dispararem. O petróleo ele é o motor da economia mundial, né? Então, com o incremento do petróleo, do preço do petróleo, ele acaba influenciando de uma forma geral a inflação no mundo inteiro. E quando o combustível fica mais caro, outros setores são impactados. O transporte é o primeiro deles. E se o frete sobe de preço, não demora muito para que a gente sinta os efeitos em outros lugares, como no supermercado. Afinal, praticamente tudo que está nesses corredores dependeu em algum momento do diesel para chegar até aqui. Especialmente porque petróleo
né? E nesse caso, o óleo diesel é fundamental para que a gente possa efetuar transportes dentro da economia. O maior problema, segundo especialistas, é que a conta fica ainda mais pesada para quem ganha menos. Transporte, energia, né? E no caso alimentação, são os 3 grupos nos quais as pessoas de baixa renda gastam praticamente 100% do seu orçamento. Então, a gente está falando de pessoas que hoje já têm uma renda mais baixa e que vão sentir primeiro esse aumento de preços. A polícia divulgou imagens da câmera corporal do policial que prendeu o suspeito de um ataque terrorista contra judeus em Londres. O vídeo mostra o momento em que os policiais cercam o suspeito. Os agentes usam uma arma de choque para imobilizar o homem que estava armado com uma faca. A prisão aconteceu logo depois de um ataque contra judeus em Londres. 2 homens de 76 e 34 anos foram socorridos e seguem internados. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um deles foi atingido. O suspeito é um britânico de 45 anos, nascido na Somália, com histórico de violência grave e problemas de saúde mental. As forças de defesa de Israel divulgaram imagens do que seria o maior túnel já usado pelo grupo terrorista Hezbollah. Paredes reforçadas de concreto, portas de ferro e uma estrutura dividida em vários ambientes. O túnel, com cerca de 2 quilômetros de extensão, avançava em direção à fronteira entre o Líbano e Israel. Segundo o exército israelense, a construção começou há mais de uma década com o apoio do governo do Irã e era usada como base de operações do grupo terrorista. Hoje, novas ações militares atingiram cerca de 20 alvos do Hezbollah, incluindo depósitos de armas. Feriado chegando e todo mundo quer saber como é que fica o tempo, não quer? Lidiane Sayuri com a gente. Boa noite. Algum alerta, Lid? Sim, Edu. Olha, nesta sexta-feira o tempo muda no Rio Grande do Sul com temporais severos. Boa noite a você. Mariana, boa noite. E uma boa noite para você que nos acompanha. A chegada de uma frente fria provoca essa chuvarada. No sábado, a instabilidade avança por Santa Catarina e Paraná. E no oceano, um ciclone aumenta a agitação do mar com risco de ressaca. São Paulo pode ter pancadas de chuva isoladas à tarde, máxima de 28 graus. Em Goiânia, muitas nuvens, mas sem chuva. Esquenta até os 29. Em Porto Alegre, os termômetros sobem até os 24 e à tarde vem chuva pesada. No litoral do Nordeste, a forte circulação de ventos provoca muita chuva em áreas entre o Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. A imagem de satélite mostra nuvens mais carregadas ainda no norte do país. No norte, a chuva segue sobre Roraima. No sudeste, o tempo vira no domingo com muita chuva. No centro-oeste, predomínio de sol e apenas pancadas isoladas. Não para de chover em Manaus, máxima de 28 graus. Faz até 30 em Aracaju, em Cuiabá 35, em Belo Horizonte 28 e até 25 em Curitiba. Tempo delivery. O Devaldo é de Guiratinga, Mato Grosso. Boa noite, Devaldo. Até domingo, bastante calor e baixa umidade do ar. Não chove e faz até 33 graus. O Marco é de Balneário Pissarras, Santa Catarina. Oi, Marco. A sexta será com muitas nuvens. No sábado, chuva passageira. As máximas não passam dos 25 graus. Domingo com tempo nublado e possibilidade de chuva rápida. A temperatura cai para 20 graus. Previsão personalizada para a sua cidade aqui no Tempo Delivery. Pelas redes sociais, use a hashtag você no JR. Edu, Mariana. Obrigada, Lidy. A seguir, em nova derrota para o governo, o Congresso derruba veto à redução de penas para condenados por tentativa de golpe. Desemprego cresce no Brasil, mas ainda é o menor para um primeiro trimestre. E veja também a audácia dos criminosos que estouram portões e escalam paredes para invadir casas. No Maranhão, um trem descarrila na estrada de ferro de Carajás e a carga fica espalhada pelos trilhos.